Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou te mostrar qual é a estrutura que você precisa ter no seu Instagram, se você é autônomo, se você vende serviços, para que você atraia clientes, reuniões, todo dia, toda semana com previsibilidade. Então, você precisa entender que o Instagram ele é uma máquina, uma ferramenta que pode transformar o seu negócio em uma máquina de vendas. Então, eu quero que você entenda aqui um passo a passo, um raciocínio muito simples em relação ao seu Instagram, tá bom? Se você é um autônomo ou vende serviços online, como serviços de consultoria, se você vende saúde, se você vende design, você precisa ter o Instagram comunicando o seu negócio o tempo todo. E eu não estou falando sobre postar vídeo toda hora, fazer stories toda hora. Não, não é isso não. É ter o Instagram trabalhando para você como uma máquina 24 horas. Então, qual que é o primeiro passo dessa estrutura que você precisa ter para vender com previsibilidade no Instagram? Primeiro passo, você precisa ter uma promessa muito clara. Ou seja, as pessoas, elas precisam entender qual é a transformação que você vai causar na vida delas. A partir daí, você vai precisar criar uma copy. Copywriting é um texto persuasivo que faz com que uma pessoa tome determinada ação. Criada essa copy, você cria o seu funil de vendas, que é um passo a passo para que o seu lead, a pessoa para quem você quer vender, chegue até você, interaja com você de alguma forma para que você traga esta pessoa para uma reunião. E uma vez que essa pessoa agendou uma reunião com você, você pode ter certeza que essa pessoa ela vai visitar o seu perfil. E aí o seu perfil eles têm que estar aderente com aquilo que você oferece, com aquilo que você prometeu nas suas campanhas. Então eu vou passar aqui um pouco mais a fundo sobre cada um desses pontos. Então, quando eu falo de uma promessa, eu vejo muita gente publicando no Instagram, falando sobre o que é o trabalho delas, como que elas fazem, tá bom? As pessoas se apresentam, né, nos vídeos. Você precisa entender uma coisa: as pessoas estão em busca de transformação. Elas não querem saber o como, elas querem saber se eu vou sair de um ponto que eu estou, de uma dor, uma necessidade, um desejo, e chegar na solução que eu estou buscando. Então, o que em geral as pessoas estão buscando? Mais saúde, mais dinheiro, mais tempo, mais autoestima, melhores relacionamentos, entre outras coisas. Então, independente do que você faça, se você é um consultor empresarial, por exemplo, você provavelmente vai vender mais dinheiro, mais tempo para o seu possível cliente. Se você é um terapeuta, você está vendendo mais saúde. Qual transformação que você vai causar? Então, eu tenho clientes que são professores de yoga ou que trabalham com outros tipos de terapia. O que as pessoas estão buscando é praticamente a mesma coisa, mas um vende um processo que é o yoga, o outro vende um processo que é uma massoterapia, por exemplo. Tá bom? Então a promessa deles é muito semelhante. Então você precisa criar uma promessa muito clara, ter ela desenvolvida muito claramente. Em segundo lugar, você precisa entender de copywriting, que são os textos persuasivos, ou, como eu gosto de falar, letras que são transformadas em números. É a arte de transformar letra em número. Então você vai criar textos que aproximem o seu lead, a pessoa para quem você quer vender, do seu negócio. Para isso você precisa atacar dor, desejos e necessidades. Você precisa apresentar provas sociais que você realmente entregue os resultados que você está prometendo. Você precisa trazer outros gatilhos mentais, como urgência, escassez. Enfim, você precisa conhecer essa nova arte, essa nova ciência, vamos falar assim, entre aspas, que é o copywriting, para que você crie campanhas muito mais assertivas. E a partir daí, então, você vai criar funis de vendas. Né? Por que é um funil?
Porque eu falo com um monte de gente lá no topo do funil. É todo mundo que vai vir até mim? Claro que não é todo mundo, não é assim que funciona, senão estaria muito fácil. Mas parte dessas pessoas vão engajar com minhas publicações, vão demonstrar certo interesse, parte dessas pessoas vão vir até uma reunião comigo e parte dessas pessoas vão realmente seguir com o meu serviço. Por isso que é chamado de funil de vendas. Então, quanto melhor você souber estruturar um funil de vendas, mais gente você vai converter em cada uma das etapas desse funil. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de funis que eu utilizo. Esse aqui, por exemplo, é um funil de conversas por mensagens. Então, eu crio uma campanha no Instagram com uma promessa e eu peço para a pessoa, para as interessadas naquilo que eu estou prometendo, mandarem uma mensagem para mim. Então, até aqui, nesse momento, esse funil, eu tinha 24 conversas iniciadas por mensagem, um custo de R$ 7,87 por mensagem, total ali quase R$ 190. Vamos supor que eu vendi para uma dessas pessoas apenas. Eu trouxe um novo cliente por R$ 190. Para mim é válido. Eu acredito que para você também seja válido. Você precisa entender, então, uma coisa chamada LTV. Quanto vale um cliente para você? Quanto que um cliente gasta em média com o seu negócio ao longo do tempo, até ele nunca mais voltar? Com certeza eu acredito que é muito mais do que R$ 188. Deveria ser. Se não é, você precisa reestruturar o seu serviço para que você tenha clientes que sejam pagantes a longo prazo. Tá bom? Vou mostrar um outro funil que eu utilizo aqui. É um funil que eu levo para as pessoas preencherem um formulário e assistirem um vídeo, que provavelmente é onde você chegou até mim aqui. Por que eu coloco um formulário? Primeiro, para ter os dados da pessoa. Segundo, para realmente entender qual é a dor inicial dessa pessoa. E terceiro, para excluir os curiosos. Você vai descobrir que tem muito curioso, muita gente aí querendo saber o que você tem para oferecer, mas não tem nada a ver com o seu negócio. Então, eu crio esse formulário para eliminar alguns curiosos e faço com que cheguem apenas pessoas qualificadas até mim. E um outro funil que eu utilizo é o funil de automação de conversa. Você provavelmente já deve ter ouvido algo nesse sentido. Comente alguma coisa para concorrer, para receber um material. Então você vai lá e comenta e você recebe uma mensagem automática. Nesse caso aqui, é uma mensagem automática que a pessoa que comentou análise na minha publicação, ela vai receber, entrar numa conversa automática e nessa conversa eu vou entendendo quais são as dores, necessidades, qual a realidade dessa pessoa e se ela chega até o final dessa conversa, provavelmente é uma pessoa que realmente está interessada nos meus serviços. Então esses são alguns funis que eu utilizo para atrair pessoas toda semana para o meu negócio. A partir do momento que eu atraio, eu vou fazer uma reunião com essas pessoas. Então, se eu vou fazer reunião com essas pessoas, eu preciso conhecer técnicas de vendas e negociação. Sem isso, a chance de eu converter um interessado em cliente, ela diminui bastante. Então, por isso que você precisa, né, todo mundo é vendedor, né? Uns sabem disso, outros não. Uns fazem isso muito bem, outros não. Então, eu recomendo que você conheça técnicas de negociação, de vendas, para fazer com que a pessoa se torne seu cliente. Se você acredita naquilo que você está entregando, você quer que todo mundo se torne seu cliente. E uma vez que você chamou a pessoa para uma reunião, ela vai querer saber quem você é. Ou seja, o seu posicionamento no Instagram tem que ser muito claro com aquilo que você oferece. Então, lá no seu Instagram, você precisa mostrar que você tem conhecimento daquilo que você vende, que você tem pessoas que tiveram resultado em cima daquilo que você está oferecendo. Você precisa ter uma postura séria. Por quê? Porque a nossa imagem vende, quer você queira você ou não, goste disso você ou não, a sua imagem vende. E se você tem uma imagem aderente, uma imagem profissional, você inclusive pode cobrar mais pelos seus serviços. Então, essa é a estrutura que você precisa ter, que você precisa criar para transformar o seu Instagram em uma máquina de vendas que vai estar atraindo novos leads, novos interessados
todos os dias, toda semana para o seu negócio. Então, se isso que eu acabei de falar para você faz sentido para o seu negócio, eu vou te apresentar o meu processo de mentoria. Como é que funciona o meu processo de mentoria, onde eu ensino para os meus alunos todas essas etapas que eu acabei de falar para você. Então, o meu processo de mentoria é, em primeiro lugar, eu vou passar com você por uma sessão individual, onde nós vamos entrar a fundo no seu negócio, cerca de 2 horas, nós vamos conversar, nós vamos entender todos os pontos em que você precisa melhorar, onde você precisa evoluir, onde você precisa trabalhar no seu Instagram. A partir daí, você vai fazer parte de um grupo de pessoas que estão em mentoria comigo durante 6 meses, que nós temos encontros semanais. Nesses encontros, nós vamos falar sobre a promessa que você precisa trabalhar, criar um método de preferência, dependendo do que você negócio, onde você está inserido. Quando você tem um método, você transmite muito mais credibilidade. A criação da sua persona, que é quem é a pessoa ideal para quem eu quero vender? Isso é muito importante para que você crie a sua promessa, o seu processo de comunicação. Eu vou te ensinar a criar funis no Instagram, no Facebook. Você precisa dominar essa ferramenta, por mais que você queira trazer uma agência, alguém, um gestor de tráfego que faça isso para você, é importante que você domine a ferramenta também. Copy e comunicação, para que você crie os textos persuasivos para o seu público, a profissionalização do seu Instagram e técnicas de vendas e negociação, que inclusive quem entra na minha mentoria já ganha gratuitamente um curso de vendas e negociação que eu vendo paralelamente na internet. Então é um bônus que as pessoas ganham. E tudo o que eu tenho aqui, que esses pontos pelos quais eu passei, também tem aulas gravadas para que você estude quando você quiser ao longo desses 6 meses para melhorar o seu negócio. E além disso, você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp que vai te dar suporte para suas dúvidas, para suas necessidades e, muito importante, um networking. Tá legal? Então, se você se interessou, você quer que eu faça uma análise gratuita do seu negócio para que você entenda se isso tem a ver com você, se tem aderência, se o seu negócio está apto para crescer no Instagram, eu vou fazer uma análise gratuita do seu perfil no Instagram para que você consiga vender todos os dias, toda semana e crescer como profissional. Tá legal? Eu aguardo o seu contato. Aqui embaixo tem um botão para você entrar em contato direto comigo para a gente marcar a nossa análise gratuita. Eu aguardo o seu contato. Um abraço.